Para mim, foi uma experiência de vida que transformou muitas coisas, né? Não só começar a estudar turismo, começar um ensino superior, viver esse ambiente universitário, mas também me deslocar da minha referência de vida até então. Morei lá em Piracicaba durante toda a minha vida até a ECA e de repente eu estava aqui em São Paulo. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo. E aí, claro que a gente estabelece as amizades, né? Faz os contatos, muitos dos quais perduram até hoje. São amigos de vida que a gente faz nessa época da universidade. Isso é uma coisa muito, muito importante de se reconhecer. Às vezes a gente não percebe naquele turbilhão de 1000 conexões que vai fazendo, vai se articulando, mas passados aí muitos anos, você percebe que muitas daquelas amizades ainda se mantêm, inclusive como colegas de trabalho, você sabe bem disso, né? Até porque eu acabei seguindo a tal da vida acadêmica, como muitos dos meus contemporâneos naquele período dos primeiros anos 2000, né? E a gente continuou se encontrando tanto no ambiente de pesquisa, dos nossos mestrados e doutorados, e depois de trabalho como docente e também seguindo a vida de pesquisadores. E eu tenho certeza absoluta que ter trilhado esse caminho a partir da USP, né, tendo a ECA como referência, foi definitivo no que eu consigo e pleiteio fazer hoje como docente, como pesquisador, como orientador. Eu não posso também dizer que a minha experiência, o meu momento de turismo ECA tenha sido referência, assim, não é isso. Mas a nossa turma era muito unida. Praticamente todo mundo se dava bem, todo mundo se respeitava. As pessoas eram muito sensíveis, muito astutas, assim, no sentido de entender a particularidade de cada um, sabe? E a gente, você deve lembrar, a gente inventava 1000 coisas, porque a gente fazia com o maior prazer aquilo. Não vou dizer para você que não tivesse tido desentendimento, né? Mas para nós aquilo era tão sério, tão importante, a gente acreditava tanto no produto que sairia ali da disciplina, que para nós não tinha espaço assim para ficar com encheção de saco, sabe? Vamos lá fazer, rolava, dava certo. Não lembro de nenhuma briga, nenhum desentendimento grave. Nem no POT, nem nenhuma outra situação ao longo da graduação, não. A gente fazia algumas viagens nossas, autofinanciadas 100%. Não existia qualquer tipo de recurso. Não existia, simplesmente não existia. Tanto é que o POT, por exemplo, o financiamento vinha de parte, deve continuar vindo ainda. Não. Não? Vinha da prefeitura, né? Que mandava o ônibus. Mudou muito. Comia comida da merendeira na escola da cidade, o que era delicioso. Dormia na escola. Delicioso. A gente fez, no nosso caso lá, um amigo secreto de ovo de Páscoa, que coincidiu com a Páscoa, enfim. A gente se divertia. E eu lembro lá, pelas tantas, nessa coisa de a gente meio que ir financiando as nossas próprias viagens, apareceu um ônibus, o tal do Buzeca, que a gente apelidou de Buzeca. Ah, é o Buzeca. Ok. A gente chegou a fazer algumas viagens com esse ônibus, porque também a gente tinha parada, né? Então, tá aí o ônibus, vamos fazer esse ônibus, vamos sair com esse ônibus agora. Uma das visitas que a gente fez, o ônibus chegou, subiu, desceu, funcionou tudo direitinho. O problema é que esse ônibus não tava lá bem de vida, né? Já estava um pouquinho gasto, e esse ônibus não funcionava direito. Para ajudar, nessa ocasião, o motorista, eu não sei se ele perdeu a chave ou se a chave quebrou. Eu lembro dessa cena que eu vou falar para você agora. Um motorista enfiando uma chave de fenda na ignição do ônibus, ele funciona e a gente volta de Itu até São Paulo com uma chave de fenda enfiada ali na partida do ônibus, porque era o que tinha, e a gente ia. Outra viagem que era super tradicional,
Eu não sei se continua existindo. É a viagem que o Mário Jorge organizava. Na verdade, ele não organizava, ele oportunizava em Ouro Preto. Mas funcionava mais ou menos assim. Ele falava, ó, era no feriado de setembro. No dia 6 de setembro, às 10 da manhã, eu vou estar na frente da igreja Nossa Senhora do Pilar. Quem quiser, apareça. E a gente aparecia em peso. No nosso ano, pelo menos, a gente foi em peso. Se hospedando lá nas repúblicas de Ouro Preto, organizando, fretando ônibus, auto-organizado total, assim. Acho que a gente ia perder essa oportunidade. A gente estava todo mundo lá na Nossa Senhora do Pilar, às 10 da manhã, fazendo lá o programa que ele sugeria, né? E também a gente fazia viagens assim, a gente era tudo meio pancada, né? Fazia N viagens de disciplina, tinha que fazer trabalho de disciplina, ia pro Vale do Paraíba, ia pro litoral, ia pro interior do estado, tudo para fazer os trabalhos de disciplina. Não porque fosse obrigado, porque tivesse financiamento, a gente achava que tinha que ir, cotizava ali e ia. Então era um pouco assim, sabe? A gente construía e aproveitava algumas oportunidades que apareciam, mas não porque fosse uma coisa institucionalizada e muito menos financiada, como é hoje, né? Eu acho que de forma organizada, não. Assim, de uma forma objetiva, não. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei. Estudar nunca foi problema. Desde enfim, no ensino fundamental, médio e tal, eu gostava. Ler não era problema. E eu acho que as coisas vão se sucedendo. Então, quando a gente começa a tomar contato, por exemplo, com todo esse universo da pesquisa, eu continuava estudando, agora orientado por um plano de pesquisa que a gente chama de iniciação científica. E o passo para o mestrado também foi mais ou menos natural, assim, e aí a gente já começa a dar aula, a gente se envolve aí com a docência, e uma coisa vai levando a outra. Naquele momento, eu estou falando aí de 2003 para 2004, quando eu acabei a graduação, a gente ainda vivia no Brasil, talvez até numa curva assim, de estabilização, para depois, né, começar a refluir um pouco, aquele boom do turismo enquanto área de formação. Então, acho que, eu não lembro de cabeça esses números, mas acho que eram aquelas várias centenas de cursos de turismo no Brasil. Então, para quem tinha tido uma trajetória na graduação de algum envolvimento com pesquisa, eu já emendei a graduação com o mestrado. Eu fiz minha seleção do mestrado ainda antes de acabar a graduação. E aparecem oportunidades de docência, meio que é uma trajetória fluida, assim, sem muito titubeio, né? Eu fiz a iniciação científica sobre a ferrovia. Então, por isso. E aí, quando eu me dediquei a essa pesquisa, foi sobre Paranapiacaba, né? Antes de Paranapiacaba ser a queridinha, assim, dos pesquisadores de turismo, de arquitetura, de geografia, de história, de patrimônio, fazer aquela pesquisa de iniciação científica antes de chegar o momento do TCC, para mim cumpriu uma tarefa ali que já de pesquisa de TCC que já estava feita. Então, para o TCC eu queria um outro assunto. E aí, por algum motivo, causa, razão, que eu não consigo me lembrar, são essas coisas que vão acontecendo, né? Eu me deslumbrei com o negócio da arqueologia. E busquei fazer uma pesquisa que vinculasse turismo e arqueologia. Fui fazer disciplina lá no MAI de arqueologia. Fui lá na Serra da Capivara fazer entrevista com a Niede Guidon. Mergulhei, assim, na coisa, porque era um negócio diferente. Era uma coisa que me atraía. Especialmente porque eu tinha curiosidade de fazer uma viagem pelo interior do país. Então eu fui juntando as vontades e as possibilidades e encaixei isso num TCC, que teve a orientação do Reinaldo, aqui da casa. Puxando muito essa discussão da geografia regional. Mas foi como se fosse assim, uma brecha, né? Depois o mestrado teve transporte, o doutorado um pouquinho menos, porque eu abrangi assim, mais questões de planejamento urbano, e hoje eu estou
enterrado até o último fio de cabelo aí nas discussões de mobilidade, muito inspirada aí por essa trajetória dos transportes, né? O que eu acho, em comparação ao que era essa virada do século XX para o XXI, né? E hoje, é que, verdade seja dita, a maior parte desses cursos de turismo brotaram como uma grande oportunidade de negócio de uma série de universidades privadas, que viram aí num discurso pró-turismo a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, assim, você tem uma nova onda de entusiasmo, eu acho, com relação ao turismo. Muito disso também já virou fumaça, né? Se a gente for pensar bem em tudo o que aconteceu. Mas era um momento diferente. Eu acho que assim, existia alguma clareza do que seria formação em turismo, do que seria a real necessidade de colocação profissional, do que seria vozes das comunidades, porque a gente estava já numa outra etapa de país, eu acho, nos anos 2000, com muita ilusão ainda, do ponto de vista de turismo, estou querendo dizer, né? Políticas muito ufanistas, muito verborrágicas, né? E ainda se vendendo uma coisa como se fosse assim, fácil. Você faz um curso de turismo que agora vai ter Copa do Mundo e vai estar tudo resolvido. Então acho que também tem muita ilusão, né, nesse sentido. Isso também já passou. Eu não vou dizer para uma pessoa que me pergunte hoje se é legal fazer turismo, se ela deveria fazer turismo. Não, venha, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, vai ser legal. Eu vou colocar prós e contras. E eu acho que esse tipo de discurso um pouco mais assentado, assim, eu não via lá atrás, quando eu comecei a pensar em estudar isso. Porque a gente já tem um histórico de um monte de coisa interessante e um monte de coisa bastante ruins. E acho que a gente tem a obrigação agora, como professor, como, enfim, profissionais que fazem parte desse processo, de dar real mesmo para as pessoas, se elas se perguntarem. Eu ainda acho que a formação em turismo tem muitas lacunas. Muitas lacunas existenciais, assim, né? Que às vezes não são lacunas, são rombos. Principalmente no que se refere assim, a empregabilidade em setores específicos. Ser uma formação interessante, eu não tenho dúvida, que pode ser e é interessante. Essa coisa da diversidade de áreas, multidisciplinar, você sabe um pouquinho de tudo, isso tudo para mim continua sendo uma coisa muito atraente da formação em turismo. O que eu ainda não tenho certeza, na verdade, eu acho que isso vai ficando mais claro, é o quanto que isso é valorizado, quanto que isso influencia, reverbera na vida profissional do egresso ou da egressa. Isso ainda é uma interrogação gigante que a gente ainda não respondeu. Concentração. Acho que a gente está vivendo uma cacofonia ensurdecedora. A gente está querendo falar demais. E não tem tido o cuidado de ouvir, de prestar atenção nos elementos, de fazer leituras finas dos fenômenos que nos cercam, sabe? E se eu pudesse sugerir alguma coisa para quem começa uma vida universitária, uma vida acadêmica, é ficar atento ao que nos cerca, sabe? Ponderar, juntar elementos, dar espaço para o dissenso, mesmo para discordância, e a partir disso conseguir devolver, se colocar de uma maneira um pouco mais ponderada.